Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Amém. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos, com os ouvintes, com o nosso pastor Arcanjo, o nosso irmão Edson e todos os ouvintes da Rádio Cultura FM dos Palmares. Para a nossa meditação, eu gostaria de deixar no Salmo 135, o verso 6, que diz o seguinte: tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. A palavra do Senhor nos mostra que tudo quanto o Senhor quis fazer, Ele fez. Quando nós analisamos no livro de Gênesis, no capítulo 1, e o versículo 3 diz o seguinte, que Deus disse, haja luz, e houve luz. Quando nós abrimos no versículo 6, e disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E isso aconteceu. Quando nós analisamos o versículo 9 do capítulo 1 de Gênesis, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Quando nós analisamos no Gênesis capítulo 1, versículo 11, e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Quando nós analisamos o versículo 14, disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E assim foi feito. O versículo 20 disse Deus, produza as águas abundantes répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E assim foi feito. Quando nós analisamos ainda no capítulo 2 de Gênesis, quando Deus disse, o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe ela a Adão. Nós analisamos aqui que tudo que Deus quis fazer, Ele fez. E Ele instituiu a família como célula máter para que ela vivesse unida, em união, em todos os aspectos. Quando nós analisamos ainda no livro de Gênesis, no capítulo 6, o versículo 13 e o 14. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. O 14 disse, faze para ti uma arca de madeira de gofe, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Deus tinha dito que ia fazer com que acontecesse um dilúvio sobre a terra. E assim aconteceu. Mas a família de Noé, que acreditou no projeto que Deus iria fazer, ela foi salva. Quando nós analisamos também que Deus prometeu a Abraão que ele ia ser o pai de uma grande nação. Deus prometeu a Abraão, o Deus de promessa. Deus cumpriu quando ele não podia mais ter filho, e Deus o deu filho chamado Isaque. E Deus fez com que Abraão fosse o pai de uma grande nação. Deus de Abraão, o Deus que faz promessa. Deus de Isaque, o Deus que cumpre promessa. E o Deus de Jacó, o Deus que muda a história, que muda o nome
da pessoa. Eu creio. Então, quando nós vemos que tudo quanto Deus quis fazer, Ele fez. Então, nós vemos também que Ele fez do filho de Jacó, José. Ele disse que teve um sonho e sonhou. E Deus cumpriu aquele sonho. Por que não falar de Daniel, levado cativo, mas Deus livrou ele da cova dos leões. Deus quis livrar ele da cova dos leões. Por que não falar de Isaac, Sadraque, Mesaque e Abednego, que Deus quis o livrar também da fornalha de fogo, e Deus o livrou e o nome do Senhor foi glorificado. Por que não falar de Gideão, que estava malhando trigo no lagar, e Deus quis que Gideão fosse seu servo, que lutasse pelo seu povo, e assim ele fez e conquistou grandes vitórias. Por que não falar de Sansão? Por que não falar de Davi, escolhido atrás das ovelhas malhadas lá, e Deus o fez sentar no trono de Israel e governar? Por que não falar de Isaías, que Deus o chamou para ser profeta? Por que não falar de Jeremias, que Deus disse, tu não és uma criança? E ele disse, Jeremias, o que vês? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse, viste muito bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E quando nós falamos disso, nós temos também Ezequiel, Jonas, e chega ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus quis que ele viesse ao mundo para salvar todos os pecadores e trouxesse os pecadores ao arrependimento. E quando ele vai ao céu e ele diz que não nos deixariam órfãos, mas enviaria o Espírito Santo Consolador que estaria conosco todos os momentos de nossas vidas. E ele deixa os discípulos, os apóstolos, que vão levarem a palavra. E ele chama também Saulo, e agora não é mais Saulo, mas Paulo de Tarso, para pregar o evangelho. E Jesus disse que iria voltar. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. Eu creio e estou esperando ele. O arrebatamento está próximo. Não é ficção, não é mero acaso. Então, meus amados irmãos, que nessa noite você tenha certeza que tudo que Deus disse ao meu e ao teu respeito, tudo que Ele quer fazer, Deus faz. Seja no céu, na terra, no mar ou no mais profundo dos abismos. Tudo que Deus quer fazer, Ele faz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu digo